Olá meninos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula então. Hoje retratando um tema muito cobrado, muito explorado, que é o imperialismo do século XIX, conhecido também, pode ser chamado de neocolonialismo, tá? O imperialismo do século XIX é o momento em que as principais potências europeias passam a investir numa corrida em busca de áreas de influência e áreas de exploração, tá? Então é dentro desse contexto que a nossa aula estará pautada, tá? Dentro desses tópicos. E aí nós, com a ajuda do nosso roteiro, nós discutiremos os principais pontos, os principais assuntos, ok? Então vamos lá. Olha só, na observação aqui do imperialismo europeu do século XIX e também dentro do século XX, essas principais potências europeias, tá? Esse século XIX ele vai ser formado, igual nós já tivemos algumas aulas, por um processo de nacionalismo, por um processo de desenvolvimento de ideologias. O século XIX, então, é um século muito turbulento quando nós falamos de processos de dominação. É no século XIX que se desenvolve a reação dos operariados, tá? E aí, o primeiro ponto que eu tenho que colocar aqui para vocês é sobre a industrialização. Nós tivemos uma aula, tá? Uma videoaula. Eu gostaria que vocês recorressem e eu acabei falando sobre o processo de industrialização, que é o desenvolvimento das grandes indústrias, tá? O desenvolvimento do capitalismo, a maior necessidade de matéria-prima que essas principais potências precisarão ter e vão recorrer e sair a outras áreas de exploração, tá? Então, foi nesse exato momento que os europeus passaram a chegar e a entrar no território africano e no território asiático, tá? Então esse imperialismo do século XIX ele é muito recorrente num processo exploratório, numa nova onda de processo exploratório dentro desses dois territórios, o africano e o asiático, tá? Bom, para essa exploração, várias correntes, tanto dentro da geografia ou tanto dentro aqui dentro da história, nós observamos que surgem algumas fundamentações ideológicas que levarão à fundamentação teórica para a exploração. Se lá no colonialismo do século XVI, né, nós tivemos a igreja como a grande fundamentadora, levando, falando que tinha que converter os indígenas com a dominação de portugueses e espanhóis, aqui no século XIX também surgiram correntes eurocêntricas determinadas a fundamentar essa ocupação europeia, tá? E aí eu trato de dois conceitos importantes aqui dentro desse assunto, que é o de determinismo geográfico e darwinismo social. O determinismo geográfico, ele requer, e aí a gente observa aqui dentro do roteiro, em que algumas posições, algumas nações europeias, tá, que são desenvolvidas precisam de novos territórios para a sua perpetuação, o seu desenvolvimento. Então ela fundamenta esse expansionismo europeu com a busca de novas áreas para a exploração. Acompanhado do determinismo geográfico, o darwinismo social é uma corrente pseudocientífica, racista, em que falavam que os povos primitivos, africanos e asiáticos, precisavam ser civilizados pelos povos superiores, que eram os europeus.
Então, dentro da darwinismo social, nós temos a corrente pseudocientífica em que o homem branco europeu teria o fardo de levar a civilização a esses povos de origem primitiva, tá? Então, assim, fiquem muito antenados sobre esses conceitos, esses dois conceitos, essa imposição teórica de base racista eurocêntrica para a entrada dos europeus efetiva dentro desses dois territórios fundamentados por essas duas correntes, por esses dois conceitos, tá? Bom, as principais razões então do imperialismo, nós temos lá então, eu falei para vocês, eu já falei em outra aula para vocês sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial é uma fase em que as matérias-primas elas se modificam porque tem a exploração do petróleo, eu tenho a eletricidade chegando aqui com muita força dentro desse século XIX, tá? Então há uma necessidade intensa de buscar matérias-primas em outros territórios, tá? Então as disputas territoriais entre potências europeias, então os europeus buscam novas áreas e começam a ter atritos entre si, tá? A exploração dessas matérias-primas, tá? E de mercados consumidores. E aí você vai observar que dentro do imperialismo, com a imposição, por exemplo, de ingleses, franceses, belgas, alemães, italianos, portugueses, são exemplos de nações europeias que estão já inseridos dentro do século XIX essas novas áreas, essas outras regiões, tá? E aí, todos os excedentes de capital dessas potências passaram a ser investidos nas áreas de dominação, tá? Excedentes de capitais esses que eram obtidos por meio do comércio com muita intensidade dentro das áreas de dominação colonial, tá? E também outro ponto aqui da razão do imperialismo é a transferência, o excedente populacional europeu para as áreas dominadas, tá? Bom, então é dentro desse processo que nós começamos sobre esse desenvolvimento colonial ou neocolonial na Ásia, tá? Bom, eu dou destaque aqui à exploração dos britânicos na Ásia, tá? No nosso roteiro aí você vai ver, por exemplo, a exploração da Índia e a exploração da China, principalmente porque o comércio, o comércio britânico, principalmente o comércio de tecido, foi o responsável por colapsar a economia indiana, tá? Então, foi dentro desse contexto que os europeus entraram, dominaram todo o território indiano, o território de origem hindu, tá? E passaram a estabelecer esse contato, essa imposição comercial. A certo ponto que chegou um momento entre os anos de 1857 e 1859 em que a população indiana comandada pelos cipaios geraram uma revolta contra o domínio britânico dentro do território indiano, tá? A Guerra dos Cipaios, os cipaios eram os soldados que eram recrutados entre os indianos que seriam uma espécie de que estariam atrelados ao governo britânico dentro da Índia. E aí eles se rebelaram contra os seus superiores britânicos, causando uma certa instabilidade no governo da rainha Vitória, tá? E aí as causas centrais é esse abuso de poder, o racismo e principalmente o empobrecimento, e onde milhares de indianos passavam a morrer de fome por conta dessa dominação britânica dentro da Índia,
tá? A resposta dos ingleses foi fatídica, a dominação continuou e a resposta aos cipais foi imediata. No ano de 1859, essa revolta já estava pacificada. Outro ponto de atuação dos ingleses ocorre na China, tá? E aí eu destaco, por exemplo, a Guerra do Ópio, tá? O ópio é uma droga que foi muito comercializada, representava 1/6 das rendas dos britânicos no território chinês. E a imposição do comércio dessa droga, mesmo com a contrariedade do governo chinês, causou um atrito entre as forças nacionais chinesas e os britânicos, tá? Bom, esse conflito ocorreu entre os anos de 1839 e 1842, onde a reação dos chineses a essa tentativa de finalizar o comércio do ópio se deu quando ocorreu um ataque a um carregamento da droga no porto de Pequim, onde 1.400 toneladas desse produto foi lançado ao mar. A reação foi imediata e os principais líderes ingleses e também de outros países imperialistas acabaram impondo sanções arbitrárias aos chineses, tá? Um outro conflito também que ocorreu dentro da China foi a Guerra dos Boxers, tá? Boxers eram os membros de uma sociedade nacionalista, tá? Eram os membros de uma entidade, de um movimento nacionalista contra no objetivo de afastar a influência é, é, a influência europeia dentro da China, tá? O nome dessa sociedade era a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justos, tá? E aí essa sociedade ela acaba entrando, fazendo movimentos de combate à imposição do imperialismo europeu dentro da China. Foi outro movimento também combatido pelos europeus e pacificado no ano de 1900, tá? Outro ponto também que nós temos a analisar quando falamos de imperialismo e é também fazer uma análise sintática em relação como que começa o imperialismo no Japão, tá? Os japoneses, por um longo período de tempo, foram governados pelo shogunato, tá? Que eram líderes guerreiros ao lado do imperador. Essa concepção, essa organização do shogunato, ela começa a se ruir principalmente a partir dessa invasão dessa invasão europeia ali dentro da região do Pacífico, tá? Os japoneses, no ano de 1868, inauguram uma época de industrialização chamada Era Meijin. Antes dessa era de industrialização, ocorre uma imposição dos norte-americanos no Japão no ano de 1854, tá? Em que os japoneses foram obrigados a abrir o seu território a essa influência norte-americana. A partir da era Meijin, tá? Ocorre o processo de modernização, pegando que o sistema de industrialização ocidental sem desprezar os valores tradicionais do Japão. Os japoneses se envolvem em vários conflitos, inclusive o conflito com os russos pela imposição ali da região dentro da China, acabam ganhando a guerra contra os russos e aí parte para um processo de dominação dessas áreas.
conquistam o direito da Coreia, a ilha de Formosa, que atualmente é Taiwan. Então os japoneses passam por um processo, uma investida imperialista, e isso a partir da metade do século XIX, tá bom? Bom, outro processo também de neocolonialismo, de expansão, tá? Do neocolonialismo na África, nós temos então com a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi a reunião entre os principais países europeus, consolidando fronteiras e dividindo, fatiando, tá? Fatiando o território africano, o continente africano entre as principais potências europeias. Quais foram elas? A título de exemplo, ingleses, franceses, italianos, alemães. Italianos e alemães entraram dentro da corrida imperialista num processo tardio, né, pós-unificação. Buscavam então maiores espaços de dominação no território africano. Além deles, também contavam com portugueses, belgas, holandeses. Com a Conferência de Berlim, essas nações então passaram a fatiar o território africano e dominar todas essas áreas, tá? Por falar em holandeses aqui, nós tivemos um conflito dentro da África chamada Guerra dos Boeres, tá? Que ocorreu entre os anos de 1889 até o ano de 1902. A Guerra dos Boeres ocorreu no atual território da África do Sul. Esse território era dominado pelos holandeses, que eram denominados de Boeres, que eram descendentes, tá? São os holandeses que ali fixaram dentro do atual território da África do Sul. Buscando essa área de dominação, os ingleses entraram em conflito com os holandeses pelo território e acabaram conquistando no ano de 1902 definitivamente e organizando mais um protetorado inglês dentro do território africano pós-guerra dos Boers, tá? As principais consequências do imperialismo foram as áreas colonizadas tiveram mudanças, tá? Como um declínio econômico, então assim as potências europeias como chegaram até o território e impuseram toda a sua força, desarticularam o sistema econômico dessas sociedades que tiveram, então é um prejuízo que os africanos tiveram e que inclusive sentem esse prejuízo até hoje, tá? Então teve toda uma desorganização econômica, ambiental e social. O social, quando eu falo da desorganização ambiental, por exemplo, é a exploração dos recursos naturais. A desorganização social, nós vemos, por exemplo, que em determinados territórios tribos rivais foram colocadas juntas tribos rivais foram colocadas juntas, tá? Isso dá isso dá margem a uns conflitos pós-descolonização que vai ocorrer durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Conflitos tribais que existem até dentro do continente africano até hoje, tá? Outro processo também que nós observamos é o processo de aculturação, né? Que é a imposição dos valores culturais por parte do povo dominador. Então os europeus entraram nesse processo de aculturação quando nós observamos alguns valores europeus que permanecem até hoje. Se você for em Angola, você vai falar, por exemplo, português, como eu estou falando aqui. Né? Então, assim, imposição cultural pelo valor da língua, imposição cultural pelo valor de uma economia que foi sempre pautada ali, direcionada pelo impulso e pela ordem desses países europeus no território africano, tá? E aí, outra coisa também outra consequência do imperialismo, do neocolonialismo, tanto asiático quanto africano, foi os conflitos que se intensificaram entre os próprios europeus
buscando essas áreas de colonização, tá? Então, é, a partir desse momento do neocolonialismo, ele se alastra, ele inicia ali no segundo quarto do século XVIII, tá? Por volta de 1870, e ele entra durante o século XX, tá? E como principal causa do imperialismo, esse choque entre potências europeias, a consequência central vai ser um conflito que nós vamos observar com profundidade, que é a Primeira Guerra Mundial, onde essas potências entram em choque e o resultado é a Grande Guerra. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Com mais detalhes, aprofundando esses pontos. Pessoal, obrigado pela sua atenção, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!